Uma discussão entre vizinhos terminou em tragédia no Jardim Ângela, zona sul de São Paulo, a janela da morte. Ryan, um jovem de 23 anos, foi brutalmente assassinado a facadas depois de um desentendimento banal por causa de um vidro quebrado de uma janela. Ele tentava tirar um tecido da janela do quarto quando o vidro se quebrou e um pedaço caiu no quintal do vizinho. Fábio, o vizinho, ficou furioso e foi tirar satisfação. Outros dois amigos de Fábio, conhecidos como Bilu e Careca, foram com ele e começaram a agredir Ryan, até que um deles pegou uma faca e atacou a vítima. O Cidade Alerta mostra agora para você as imagens do ataque. O rapaz chegou a ser socorrido, mas morreu depois de passar por uma cirurgia. Revoltados com a covardia, os moradores da região se uniram e agrediram o Careca, um dos suspeitos. Ele quase foi linchado. Ele foi hospitalizado, só que agora recebeu alta e desapareceu. Os três autores do crime estão foragidos e a família pede justiça. Veja comigo como tudo aconteceu. Ryan está caído, cercado por 3 homens acusados pelo crime. Matou! O desespero de quem assiste a cena de horror não impede que a violência continue. Chama a polícia, pelo amor de Deus, matou! O jovem de 23 anos não esboça reação. 3 contra 1. E meu filho não teve nem como se defender. Porque derrubaram meu filho no chão. Um deu a faca. O outro esfaqueou, ficou segurando meu filho no chão. Lauri estava no trabalho quando o filho se envolveu em uma confusão com os vizinhos por conta desta janela. Praticamente não há espaço entre as casas. Tanta proximidade terminou em tragédia por um motivo banal. Eu me desesperei, né? Porque eu até então não sabia o que tinha acontecido. Só fiquei sabendo que meu filho tinha sido esfaqueado. E depois começaram um monte de gente me mandar mensagem falando que o Ryan estava entre a vida e a morte. Esse aqui era o quarto do Ryan na casa para onde a família se mudou quando ele tinha apenas 9 meses. Então o Ryan se criou aqui na vizinhança, era conhecido de todo mundo e nunca teve confusão com o vizinho. Só que naquele dia ele chegou em casa e decidiu retirar o pano que havia colocado na janela para garantir maior privacidade. Ao tentar retirar o pano, que ficava estendido aqui, ele não conseguiu porque a janela está quebrada. Então teve que empurrar com a mão. Nisso, acabou quebrando o vidro e os estilhaços caíram aqui atrás. É um corredor estreito, só que já é o quintal do vizinho. Bastou esse acidente para começar a confusão. A Bárbara estava em casa e viu seu marido se envolver nessa questão, que inclusive ele cortou a mão, algumas manchas de sangue aqui na parede, porque foi algo grave. Só que a vizinha começou a reclamar. O que ela dizia? Falou um monte pra ele, né? Chamando ele de vagabundo, nomes verbais. Só ofensa? Só ofensa. Do nada? Do nada. Ela não entendeu que foi um acidente? Acho que não. E o marido dela já se envolveu nessa confusão ou ele apareceu depois? Ele falou, não precisa pegar. Ah, é porque o Ryan se ofereceu para chegar aqui e retirar os estilhaços do corredor do vizinho. Só que eles não aceitaram ajuda. Não quis ajuda. Ele pediu desculpa. Pediu. Na hora que o vidro caiu embaixo, ele já gritou. Desculpa, foi mal. Foi sem querer. A casa na região do Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo, foi o endereço que Lauri escolheu quando chegou de Pernambuco com o Ryan no colo. A cozinheira se mudou para São Paulo por imaginar que o filho mais velho teria um futuro com mais oportunidades. Jamais poderia imaginar que o perigo morava do lado de lá da parede. Foi a primeira vez que eu saiba que eles discutiram dessa forma. Mas nunca teve discussão deles. Não eu presente vendo. Não é uma treta antiga? Não existe. Foi do nada? Foi do nada.
A revolta é ainda maior porque até agora ninguém foi preso. Os 3 envolvidos no crime, flagrados neste vídeo de uma testemunha, fugiram do bairro. Um deles ainda sofreu uma tentativa de linchamento que o deixou 2 semanas no hospital. Ao receber alta, não voltou mais para casa. Depois da confusão envolvendo a Janela, o Rian saiu de casa para comprar refrigerante para o jantar de domingo. Nesse meio tempo, o vizinho foi até a casa da dona Laure, atrás do Rian, e descobriu que ele havia saído. Resultado, o vizinho chamou os 2 comparsas e o trio veio atrás do Rian na adega. Aqui chamaram ele para uma conversa e pediram que ele seguisse até aquele campo de futebol. O Rian desconfiou que poderia ser uma cilada e fez de tudo para não ser arrastado até lá. Só que o seu irmão acabou sendo atacado aqui mesmo, na frente de todo mundo. Não tiveram medo nem das testemunhas. Não tiveram. Teve gente que ficou gravando pra cá, né, ele sendo esfaqueado. Tanto é que teve um monte de gente aqui envolvido falando assim, mataram ele. E ninguém se prontificou em afastar, em tirar. Um dos agressores é Fábio, marido da vizinha que começou a confusão com Rian. Ao ir atrás do jovem, ele chamou os comparsas, conhecidos como Bilu e Careca. A polícia ainda precisa finalizar o inquérito para pedir a prisão do trio. Rian era casado desde os 18 anos e não teve filhos. Trabalhava como auxiliar de limpeza e no dia em que foi morto era a única folga da semana. Comovida e revoltada, a comunidade ajudou a família com as despesas do velório. Para Lauri, foi a prova final de como o filho era querido pela vizinhança que o viu crescer. Revolta, tristeza, dor. Meu filho só tinha 23 anos. Uma vida pela frente. E perdeu a vida por besteira, por 3 covardes, monstros. E a minha dor ficou.